E nessa primeira mesa, nós contamos com a presença de três professores da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Primeiro eu quero apresentar a vocês Marcos Rodrigo Trindade Pinheiro Menuti. É graduado em Educação Física, mestre em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista e doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Marcos, ele é professor adjunto do Departamento de Ciências da Saúde da UESC, credenciado no programa de pós-graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia da UESC e coordena um grupo de estudos e pesquisas em comportamento motor. O professor Elvis Pereira Barbosa, licenciado em História pela UCSAL, mestre em História com área de concentração em Arqueologia pela PUC do Rio Grande do Sul, professor assistente lotado no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UESC. Atualmente exerce a função de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia, SBE. É ciclista e aluno de especialização em Engenharia Ambiental Urbana da UFSB. E, por último, o professor Guilhardes de Jesus Júnior, graduado em Direito pela UESC, com título de especialização em Gestão de Instituições de Ensino Superior pela FTC, mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela UESC e doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UESC. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Meu nome é Marcelo Andrade, me apresentando, eu sou arquiteto e urbanista, especializado em planejamento de cidades. Atualmente estou como presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável aqui de Itabuna. Vamos agora com a apresentação do professor Marcos Rodrigo Menuti. Ele vai falar sobre o projeto Movilhéus, mostrar já alguns resultados. E nesse período de pandemia eles conseguiram medir algumas mudanças nas nuances em relação à questão da mobilidade urbana e em relação à saúde. Então, professor Marcos, fique à vontade, você tem aí agora 20 minutos para a sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite e parabenizar todas as pessoas envolvidas na organização desse evento, com novos desafios, né, eventos virtuais agora, que traz novas demandas e aos poucos vamos aprendendo a lidar com essa nova situação. Agradecer aí a participação e a presença dos colegas Guilhardes e Elvis, saudade dos encontros de corredor, né, espero que a gente retome isso em breve, e, por enquanto, um encontro virtual. Tá? Eu fiz uma apresentação aqui. Quer colocar, Jonatas? Eu coloco isso. Obrigado. Bom, primeiro, né, a satisfação de estar, após um ano, de participar da terceira semana, onde nós estávamos apresentando a proposta e a metodologia do projeto Movilhéus, desta vez tendo a oportunidade de apresentar alguns resultados parciais de um projeto nosso que é longitudinal, né? Ele é um projeto de monitoramento, e a proposta nessa minha fala de hoje é apresentar um pouquinho da nossa metodologia, alguns resultados e relacionar com o tema de saúde, sustentabilidade e meio ambiente. E eu optei por trazer a página inicial, na verdade, um recorte da página inicial, dando boas-vindas a quem visita o nosso perfil, nosso site, com 3 perguntas. Como você se sente em sua cidade? Como sua cidade influencia seus hábitos? E o quanto ela te convida para andar, correr, jogar, passear e etc. E por que eu gosto de trazer essas perguntas? Porque essas perguntas remetem a cada pessoa que está lendo a pensar sobre a cidade e também responsabiliza a cada morador
de sua cidade sobre a sua cidade. Nós temos um hábito, um comportamento, um pensamento que a estruturação da cidade ela é feita pela gestão, pelos gestores, né, num sistema de cima para baixo. E, na verdade, nós trabalhamos com uma concepção de que todos devem participar, todos são pertencentes às cidades e, portanto, todos têm o seu papel no desenvolvimento da cidade. Tá? Então, essas perguntas iniciais do site refletem um pouco do nosso pensamento e já provoca a pessoa a pensar no seu tempo e espaço naquele momento. Também é interessante que, ao pensar em cidades e planejamento de cidades, mobilidade, nós temos que pensar que são na pluralidade. Né? Existem uma série de pessoas envolvidas, não só no projeto, mas na construção e elaboração e pensar em cidades sustentáveis. E o mais importante é que são pessoas de diferentes áreas. Então, aqui eu trouxe um recorte do nosso grupo envolvidos no projeto Movilhéus, que representam diversas áreas. Então, aqui tem engenheiro de transporte, historiador, cientista da computação, professor de educação física, todo mundo junto, pensando nas demandas problemáticas que envolvem as cidades. E aproveito para fazer um agradecimento de que a essas pessoas e tantas outras aqui nós estamos observando aqui nesse evento que pensam nas cidades, que pensam na mobilidade urbana, que pensam na saúde e sustentabilidade. No início do projeto, ao pensar em cidades, nós fizemos uma ampla revisão para entender, tentar entender, pegar algumas cidades modelos, entender qual é o conceito de saúde. Aí, normalmente, nos deparamos com a questão da cidade ativa. Uma cidade saudável, uma cidade sustentável, normalmente tem em seu rótulo movimento, é uma cidade ativa. Então, passamos a estudar algumas boas práticas, alguns modelos de cidades, e aí nós temos algumas aqui no Brasil que são referência, mas a maioria dos estudos é no exterior, né, Estados Unidos, Canadá e Europa, principalmente. E, normalmente, quando nós acessamos essa literatura, nós observamos algumas questões estruturais da cidade que influenciam os hábitos das pessoas em termos de atividade que elas realizam nas cidades. Então, aqui tem um conjunto de estudos aqui, mas destacamos alguns aspectos que são importantes. A primeira questão, ou algumas variáveis. A primeira questão é a densidade residencial e acesso a áreas recreacionais e comerciais. Então, estudos têm demonstrado uma variável importante nesse sentido. A segurança e proximidade a espaços de lazer é uma variável que também torna-se ou convida mais ou não a pessoa a se movimentar pela cidade. A densidade de intersecção de rodovias, né, então trazendo a ideia dos acessos, as possibilidades de chegar ao destino desejado, e a infraestrutura de ciclovias e calçadas. Num primeiro olhar, o primeiro pensamento é óbvio, né, que essas questões, essas variáveis influenciam. No entanto, os estudos normalmente eles são feitos em grandes cidades ou metrópoles, né, e muitos desses estudos no exterior. Então, passamos a pensar em formatar uma metodologia que pudesse trazer no nosso contexto de uma cidade menor, e aqui no Brasil, que pudesse ser adaptável às cidades menores. Então, partimos, né, de um momento, de um crescente corpo de evidências em relação às características das cidades que convidam as pessoas a serem mais ativas e saudáveis, que trazem o melhor bem-estar. Um momento de uma agenda de políticas públicas de sustentabilidade,
e preocupação com a saúde global, e um momento em que surgem um conjunto de metodologias, estratégias interdisciplinares capaz de medir e criar indicadores que possam fazer uma leitura e monitoramento do comportamento das cidades. Então, nós desenvolvemos, no ano retrasado, iniciamos em 2018, implementamos no ano passado, em 2019, uma metodologia que envolve a coleta de informações objetivas e subjetivas, né, utilizando a tecnologia de sistema de informação geográfica aplicado na web. Então, a metodologia ela busca quantificar potenciais parâmetros para analisar e fazer uma leitura da cidade, obter medidas ambientais mais precisas e contextualizadas de cada cidade que a metodologia é implementada, e a possibilidade de gerenciar essas variáveis. Então, no caso específico desse primeiro projeto, projeto piloto especificamente de Ilhéus, nós criamos um site, a plataforma Move Ilhéus, que envolve 2 conjuntos de informações que nós buscamos, né? Um conjunto de informações que diz respeito à experiência e comportamentos dos cidadãos de Ilhéus, ou dos residentes de Ilhéus, e para isso utilizamos 2 instrumentos validados, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e também o sistema de informação geográfica, a indicação geográfica por meio do Google Maps. Então, é uma metodologia online, né, um site que foi criado, que ele é armazenado no NBCGIB da UESC, que é um núcleo computacional da UESC, e ele permite gerar tanto relatórios individuais a quem responde esse questionário, né, essa pesquisa, quanto relatórios coletivos, possibilitando o uso para a gestão da cidade e a visualização de qualquer um que tem interesse em conhecer um pouco melhor sobre a sua cidade. Então, aqui, só para visualizar um pouco, fiz um recorte do relatório individual que a pessoa recebe ao preencher o site, né, a pesquisa, esse no caso é o meu. Então, primeiro ela classifica o quanto você é ativo ou não, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde. No caso, na época em que eu respondi, eu era ativo, já não sei agora, vou saber agora em outubro, que vai reabrir a terceira onda de coleta, e algumas dicas e orientações para a pessoa permanecer ativa ou melhorar a sua capacidade de movimentar, seu estilo e hábitos do cotidiano. E também apresenta um mapa com as indicações em que a pessoa interagiu lá no Google Maps, que é um dos elementos constantes na pesquisa. É interessante que quando nós abrimos a primeira onda, e ela foi em novembro para dezembro, inclusive na época da terceira semana em que foi apresentada a plataforma, nós não tínhamos ideia ainda da pandemia, né, e a intenção era monitorar e fazer uma leitura e diagnóstico de como Ilhéus está em relação à saúde e qualidade de vida das pessoas e mobilidade urbana. Então, nós fizemos uma primeira coleta em novembro, dezembro, né, no mesmo momento em que o Covid foi detectado na China. Em fevereiro, o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. Em março, a Organização Mundial da Saúde declara como pandemia, né, e aí, a partir daí, uma série de ações foram tomadas pelos órgãos públicos municipais, estaduais e federal, em relação a algumas medidas de restrições de mobilidade urbana e de distanciamento social. Então, aqui destaquei algumas delas, né, na Bahia, a suspensão de atividades acadêmicas nas escolas, universidades, também no estado de transporte intermunicipal, e em Ilhéus específico, a proibição de acesso a praias, né, a prática esportiva. Em abril, atividades físicas em grupos, aqui em Ilhéus. Um momento também em que o STF delega aos estados a responsabilidade por
trabalhar essas questões da mobilidade urbana, né, e o governo federal com a questão de financiamento, e optamos, então, nesse contexto, em fazer uma reavaliação ou uma segunda onda de coletas em junho. Qual foi o nosso pensamento? Bom, não conseguimos mais fazer esse monitoramento porque a questão pandêmica mudaram nossos hábitos. No entanto, nós conseguimos, a partir daquela primeira coleta, monitorar, então, essas medidas de distanciamento. Então, aplicamos novamente no mês de junho, esperando alterações no comportamento das pessoas ou nos resultados. E realmente observamos uma série de mudanças. Então, aqui nós observamos em azul o período pré-pandemia, que é a primeira onda de coleta, lá em novembro, dezembro de 2019, e aqui em junho de 2020, após o período, ou durante o período de restrições de mobilidade. Então, nós observamos nas atividades física ocupacional, que é no trabalho, escola e universidade, uma redução significativa de tempo que a pessoa permanece em movimento. Então, a caminhada em relação às atividades ocupacionais teve diminuição, as atividades moderadas, que têm um certo grau de gasto energético, né, alguns tipos de atividades tiveram uma redução significativa, e uma redução total de 212 minutos por semana para 71 minutos por semana. Tivemos também uma redução na atividade física no deslocamento, tanto no deslocamento passivo, carro, ônibus, etc., quanto no deslocamento ativo, a caminhada, fazendo aí uma redução bem significativa no total de deslocamento pela cidade, de 1.036 minutos por semana para 292 minutos por semana. Por outro lado, tivemos um aumento na atividade física nas atividades domésticas, em casa, tanto em relação a atividades mais leves, como jardinagem, por exemplo, um aumento nesse tempo, moderada, também um aumento, e vigorosa, que são atividades mais extenuantes, também tivemos um aumento. Por outro lado, nós aumentamos também o comportamento sedentário, que é o tempo que a gente permanece sentado, reclinado ou deitado, né, que é um agravante para a saúde. Então, permanecemos mais em casa. Por um lado, nós tivemos uma redução das atividades que nós fazíamos na rua, no trabalho, na universidade, no deslocamento do cotidiano, mas aumentamos isso em casa. Então, houve uma certa compensação, porque a atividade física geral não houve alteração no total. No entanto, houve esse aumento do comportamento sedentário, que tem implicações perigosas para a saúde. Em relação ao lazer, teve um resultado bem interessante. Tá? Aqui é o período pré-pandemia, lá em novembro, dezembro, e esses pontos são os pontos que foram mais registrados pelas pessoas dos locais de lazer que elas executavam atividades. Então, a gente percebe aqui, né, a Soares Lopes, aqui uma região lá no centro da cidade, Sapetinga, alguma parte no sul, aqui a região dos condomínios lá da Aldeia Atlântica, Mara Vista. Então, tinham esse volume de interação e, durante as medidas de restrições, nós observamos um certo espalhamento desses locais, ou seja, muitas pessoas deixaram de utilizar esses locais de lazer para suas atividades específicas de lazer. Né? Além disso, quando nós calculamos a distância da residência até o local de lazer, nós vimos que antes da pandemia, a pessoa se deslocava numa média de 5 quilômetros até o local de lazer, e durante a pandemia, 1,3 km, uma média de 1,3 km. Isso tem implicações importantes, porque as pessoas passaram a praticar atividade física no período de lazer, mas ao redor de sua residência, ou seja, no seu bairro. Em termos de
percepção da cidade, isso é muito importante, porque no nosso cotidiano, pensem vocês, será que nós aproveitamos o redor da nossa casa, o nosso bairro específico, ou no nosso cotidiano corrido, nós vamos ao trabalho, voltamos, levamos filho da escola, voltamos, e muitas vezes nem percebemos o que tem no nosso bairro. Então, essa mudança comportamental de passar a utilizar esses espaços mais próximos de casa é interessante, principalmente na questão perceptiva. E aí, nós fizemos também o questionamento sobre a percepção desse ambiente comunitário, do bairro, principalmente em relação ao acesso a serviços, caminhabilidade e uso de bicicleta, criminalidade, estética e segurança no trânsito. E podemos, vou apresentar rapidamente esses resultados, não é nossa intenção agora nesse momento, nós estamos trabalhando ainda com esses dados, mas nós observamos aqui, vermelho são percepções negativas e verde, percepções positivas. Então, esse gráfico negativo, esse positivo, e esse estão os dois sobrepostos aqui, tá? Então, a gente percebe, em relação ao acesso a serviços, que é comércio, padaria, enfim, lojas, igreja, todos os serviços disponíveis na cidade, como esperado, obviamente, a região sul tem uma percepção um pouco mais negativa e a região central mais positiva, obviamente, pela disposição e característica das cidades se concentrarem mais no centro em relação aos serviços. Em relação à percepção para caminhar e pedalar, nós temos aqui os resultados negativo, positivo, e eles sobrepostos aqui, então a gente percebe uma visão um pouco mais negativa na região sul e positiva aqui no centro, desconsiderando aqui negativa aquela região mais movimentada mesmo, ali dos pontos de ônibus, do paredão, né? Aqui em relação à percepção de criminalidade, a gente percebe uma percepção bem negativa em relação à criminalidade na cidade, um volume bem maior do que a percepção de segurança, né? E a percepção de estética, então, percepção negativa, positiva, e elas sobrepostas aqui, então lá na região dos condomínios, uma percepção mais positiva, e aqui no centro um pouco mais negativo. E em relação à segurança no trânsito, a gente observa também aqui no centro, né, uma região aqui negativamente avaliada, mas a gente percebe aí alguns espaços interessantes, lá próximo de Sapetinga, Pontal, tal, avaliados positivamente. Então, são dados que podem ser utilizados, né, pelos órgãos públicos de avaliação, são dados que nós estamos monitorando continuamente dentro do projeto. Então, quais os próximos passos? Já estamos encerrando. Identificar as oportunidades para a prática de atividade física, e aí alguns estudos têm tido algumas estratégias no sentido de buscar os locais que atraem emocionalmente, socialmente, e em termos de lazer, contemplação, a gente consegue mapear isso na cidade, como as mudanças estruturais e reorganização da mobilidade urbana afetam, né, a prática de atividade física. Então, por exemplo, as modificações, né, com a ponte, com a Orla Sul, agora a duplicação do Sul, isso tem alterado fortemente o comportamento das pessoas, principalmente na prática de atividade física. Então, nós vamos conseguir medir essas questões. E uma coisa muito importante é como conciliar espaço urbano e natural, considerando que os estudos têm demonstrado que as pessoas preferem praticar atividades físicas em locais com arborizados, por exemplo, com a presença de natureza, né? Então, há uma correspondência nessa preferência, e Ilhéus é servido, muito bem servido, nessas questões. Isso leva nós a pensarmos se essas estruturações de infraestrutura estão considerando essas questões, por exemplo, de arborização, enfim. Então, para finalizar, nosso projeto tem o propósito de ouvir as pessoas, cada uma das pessoas, para formar indicadores possíveis para melhorar as decisões na gestão pública, conectar as pessoas, então, inicialmente, a gente conecta para depois executar um planejamento, oferecer um diagnóstico mais preciso e com participação popular,
para pensar em soluções mais contextualizadas e que atendam realmente às demandas das diferentes regiões, como o Guilherme colocou, a região rural, a região do centro, são demandas diferenciadas em que nós temos que ter indicadores e leituras específicas. E também propósito de criar projetos pilotos antes de projetos em larga escala, né? Então, testar ideias antes de executá-las como um todo. Então, a proposta principal parte de desfazer a ideia de uma centralização de decisões e políticas públicas para um movimento de descentralização ou até de uma distribuição mais eficiente entre os mecanismos decisórios. Por isso, né, retomando a fala e a preocupação de Socorro lá na abertura do evento, a importância da participação das pessoas, do envolvimento, do empoderamento das pessoas na formulação de indicadores e nas decisões que a gestão toma. Finalizo com um convite a todos, que nós abriremos a terceira onda de coleta de dados para verificar se esse comportamento de restrição permanece ou as pessoas já estão retomando as suas atividades normais, né? Então, nós vamos estar divulgando. Outubro é o mês em que a pesquisa ficará aberta, né? Vocês verão esses cartazes em alguns locais aqui. Então, nós temos nosso site, entrem, conheçam nossa equipe e agradeço a todos os parceiros envolvidos, as agências de financiamento que têm dado aporte financeiro ao projeto, aos momentos aí de encontro e de todo o planejamento da pesquisa, inclusive acrescentei um hoje lá, o virtual, que agora faz parte das nossas rotinas. Convido todos a entrarem em nossas redes sociais, olharem, conhecerem um pouco de nosso conteúdo e principalmente na nossa plataforma. Em outubro, aguardo todos lá para participar ativamente na transformação de uma cidade mais saudável e sustentável para nós. Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade após as 3 apresentações. Eu acho que foi até a ordem seguir uma sequência muito boa, né? O professor Guilherme tratou da questão do direito social, cidadania, os objetivos de desenvolvimento sustentável, o estatuto das cidades e a questão da necessidade das cidades se atentarem para a acessibilidade e para a mobilidade urbana. O professor Marcos mostrou um produto, né, para as pessoas que falam que as nossas universidades públicas são intramuros. Eu acho que esse produto que o Movilhéus está mostrando comprova que a UESC e a UFSB, na verdade, elas estão aqui para participar da comunidade e também para trazer soluções para a nossa sociedade. Eu acho que esse produto do Movilhéus já está dando e vai dar resultados ainda muito melhores, e com essas informações a gente vai conseguir traçar alguns planejamentos importantes para a comunidade de Ilhéus e, quiçá, futuramente para as outras cidades da nossa região. E o professor Elvis trouxe essa questão do transporte ativo, da importância que a gente tem de planejar, né? As ciclovias e as ciclofaixas, elas têm que estar integradas a um plano de mobilidade, que é justamente para que você possa sair de um ponto a outro da cidade de uma forma ou caminhando, usando a bicicleta, usando o transporte coletivo, que são as prioridades, né? Para a questão da mobilidade urbana, a prioridade são os transportes coletivos e o transporte ativo. Eu acho que o transporte individual, que são os automóveis, ele tem que vir em segundo plano, porque a cidade tem que ser feita para as pessoas. Então, vamos ver aqui, Jonathan, como vai ser essa questão, se já tem algum questionamento. Temos aí a pergunta do Alex Mota. Qual a raiz ou quais as raízes desse desinteresse de pensar a cidade para pessoas e por que os projetos privilegiam os veículos em detrimento dos seres humanos? Deixo aberto aí para os 3 palestrantes. Né?
Mas eu vou, de alguma forma, arriscar, viu, Alex, fazer aqui uma inferência em relação a opções políticas mesmo e a influência das questões econômicas relativas a isso. A gente vai vendo, né, na história do país a preferência em relação ao transporte rodoviário, mesmo muito influenciado pelos interesses econômicos relativos à fabricação mesmo de veículos, né? E nas cidades, o que também é uma expressão de um certo elitismo mesmo, nas gestões que se passam historicamente, de se privilegiar esse tipo de transporte, né? Você vê, por exemplo, transporte público, a situação caótica das nossas vias e da situação mesmo de transportes públicos, né? De transportes de massa que a gente vai vendo. Isso é muito patente em cidades como Ilhéus e Itabuna, e vergonhoso, por exemplo, em Itabuna, a prefeitura ficar nas mãos dos donos de empresas que dizem, não vou botar o ônibus e acabou, e fica por isso mesmo. Isso é uma expressão de desse controle, digamos assim, de interesses econômicos sobre o interesse público, né? Eu vou aproveitar a fala de Elvis como uma pessoa, né? Eu sou um arremedo de corredor e depois da nova ponte, eu comecei também a fazer as minhas corridinhas para o lado de lá, na Zona Sul. Interessante, eu tenho fotos disso, eu acabei não trazendo essas fotos, da existência de placas de sinalização justamente no lugar onde as pessoas andam. Você tem aí, lá em algum trecho, você tem uma ciclofaixa e você tem a faixa para o pedestre. As pessoas, né, que fazem a gestão do trânsito e da mobilidade colocaram uma placa de sinalização bem no meio do lugar onde os pedestres andam. E aí a gente deixa essa pergunta aí para o pessoal também da própria gestão, né, do município para responder essa questão relativa à mobilidade das pessoas. Temos aqui uma nova... Já seguindo... Eu só queria complementar um pouco do Guilherme. Seguindo ainda um pouco com o que o Guilherme estava falando, por exemplo, não temos no Brasil, apesar das grandes distâncias que existentes, é um país de dimensões continentais, todo mundo fala isso, mas para ver a incoerência dos discursos, principalmente do poder público de um modo geral. Não temos transportes de cargas, não temos trens no Brasil. Não temos trens no Brasil. A única linha férrea, o único serviço de trem de passageiros ligando duas capitais no Brasil é o trem Belo Horizonte-Vitória. Tá? É a única linha que existe, que liga duas capitais no Brasil. E só, não tem nenhum outro. Tá? E ainda assim o transporte de cargas é carente. Para vocês terem ideia dessa situação de como se privilegia justamente o uso do automóvel em detrimento de um melhor aproveitamento dos recursos. Tá? Tem uma ferrovia, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, é a única ferrovia que liga o Nordeste ao Centro-Sul do Brasil. E essa ferrovia Centro-Atlântica, ela tem um gargalo muito importante. E o gargalo está justamente na passagem entre Cachoeira, a cidade de Cachoeira, aqui na Bahia, e a cidade de São Félix. Por que o gargalo está justamente ali? Fugindo um pouco dessa nossa coisa aqui de ciclomobilidade, mas avançando também no discurso de se privilegiar veículos automotores no Brasil. Por que está naquele gargalo? Por conta de uma ponte, que é a ponte Dom Pedro II. Por que tem um nome? Por que a ponte tem esse nome? É em homenagem ao Dom Pedro II? Porque ela foi inaugurada por Dom Pedro II. É uma ponte de ferro, inaugurada na época do Segundo Império, por Dom Pedro II,
e a ponte só passa uma coisa de vez. Então, se passar o trem, não passa veículo nenhum. Então, para passar o trem, tem que fechar a ponte para o transporte de veículos, para que o trem possa passar. Então, é uma ponte que tem mais de 100 anos. E se ela, por acaso, cair, caiu, acabou. Não tem como ligar, tá, o Nordeste com o Sul do Brasil no transporte de cargas por trem. Então, para vocês verem as deficiências que existem no nosso país em termos de transporte. Tá? Extrapolando um pouco a questão da mobilidade urbana e passando principalmente para um outro ponto, uma outra visão de transporte, de prioridades de circulação dentro do país. Temos mais 2 perguntas. Uma do colega arquiteto e urbanista Ricardo Becker. Professores Marcos e Elvis, o que vocês pensam sobre como será a mobilidade ativa no mundo pós-pandêmico, especialmente no Brasil? Bom, Ricardo, eu espero que mude, mas eu acho que não vão ter muitas alterações. Tá? Se a vacina chegar, acredito que a gente se aproxime do normal, né? Mas é lógico que nós vamos alterar algumas coisas. E por que isso? Na verdade, eu entendo que, inclusive ligando com a questão anterior, nós temos um problema de identificação dos problemas. Tá? Eu acho que a leitura é errada, né? Aquela visão de que para melhorar a mobilidade eu tenho que ampliar a via, né? Favorecer vias de veículo, tal. Eu acho que nós chegamos num ponto de densidade urbana que não é mais eficiente. Veja o caso de São Paulo, por exemplo, as grandes capitais. Nós temos que olhar para um outro lado, né? E aí a leitura é um pouco diferente. Existe um termo na psicologia ecológica, ou psicologia ambiental, se chama affordance, né? Que é a oportunidade para, seria uma tradução um pouco mais próxima aqui. As vias, elas são modificadas e para favorecer carro, para melhorar a mobilidade urbana, porque entende-se que isso favorece, né, oportuniza a isso. Só que se nós olharmos para outros investimentos, por exemplo, com ciclofaixas, ciclovias, favorecimento de outra infraestrutura para permitir o deslocamento ativo, nós vamos oportunizar ou ser mais convidativo a essas formas de deslocamento. Veja a construção da ponte, veja o quanto as pessoas estão indo lá caminhar, seja por lazer, seja pelo deslocamento de casa ao teu trabalho, no seu cotidiano. O fato é que tem muitas pessoas utilizando aquele espaço de forma de transporte ativo. Veja o que ocorreu quando finalizaram a Orla Sul, que agora já retiraram novamente, estão retirando, mas um espaço começaram a correr, caminhar, bicicleta, começou a aparecer um monte de coisa. Ou seja, conforme o direcionamento que você dá, você convida para determinados comportamentos, né? Então, o grande equívoco que eu vejo é olhar de maneira um pouco equivocada. Tá? Hoje, pela demanda que nós temos, densidade populacional que nós temos, principalmente na região do centro, né, nós temos que olhar para outros lados. Né? Por exemplo, arborizar, criar sombras, as pessoas vão caminhar por lá. Né? Eu estou louco para conhecer os resultados da terceira onda do Move Ilhéus, porque a primeira e a segunda não tinham a ponte. Né? A ponte, acho que recém-aberta ali, né? Agora, provavelmente, nós vamos ver uma movimentação para lá, é isso que eu espero. Né? Então, eu acho que o olhar está um pouco equivocado, e eu não sei se com o período pós-pandemia, esse olhar vai se modificar. Okay? Bom, deixa eu só complementar, Marcos, já que o Ricardo também direcionou para mim. E aí, Marcos, tem um detalhe que chama bastante atenção. A quantidade de pessoas
eu tenho observado isso, que tem feito a travessia do Pontal, indo em direção ao centro da cidade, pela ponte, a pé. Fazendo essa travessia normalmente, fazendo a travessia indo a pé mesmo, para resolver problemas no centro da cidade, para resolver algumas coisas no centro da cidade. Então, isso tem chamado bastante atenção. Isso tem me chamado a atenção, porque ali pela Avenida 2 de Julho, a quantidade de pessoas que saem andando do centro da cidade, vai pela Avenida 2 de Julho para poder pegar o acesso à ponte e fazer a travessia da ponte a pé, caminhando mesmo. E não é caminhando sob o ponto de vista de desenvolver uma atividade esportiva, mas simplesmente está usando a caminhabilidade, o recurso da caminhabilidade, como uma forma de movimentação na cidade. E só fechando, as cidades europeias, as principais cidades europeias, durante a pandemia, quando o comércio voltou a funcionar, aos poucos, lentamente voltou a funcionar, o primeiro sintoma de funcionamento do comércio foi a abertura do comércio o deslocamento, aliás, das pessoas através das bicicletas. Então, a bicicleta está sendo usada fortemente na Europa como o principal meio de deslocamento dentro da cidade. E isso também tem chamado a atenção aqui no Brasil. Tenho diversos amigos que têm conversado comigo, como é que eu faço para comprar uma bicicleta? Eu preciso comprar uma bicicleta. E aí eu tenho apontado para eles duas situações. A primeira, o preço das bicicletas disparou. Cresceu e subiu assustadoramente no mercado. Tá? Segundo, está faltando bicicleta no mercado. Mas está faltando bicicleta no mercado por quê? Porque simplesmente as pessoas estão comprando bicicleta nesse momento de pandemia para se deslocarem com mais rapidez. Então, uma das saídas é justamente a caminhabilidade e a ciclomobilidade, que já está começando a transformar pequenos, tá? E também os grandes centros urbanos. Isso que você falou, professor Elvis, é bem dentro do que é a tradição, né? A Europa já tem uma tradição de um transporte ativo muito mais utilizado, eles respeitam a cidade, um foco da cidade para as pessoas, realmente, os pedestres, os ciclistas, enquanto que aqui o Brasil vai muito pela cultura americana, que é a cultura do veículo particular, né? Tem mais uma pergunta aqui da professora Simone Gualberto ao professor Marcos. Como fazer um link entre mobilidade e saúde, professor? Ok, boa pergunta, Simone. Na verdade, nós trabalhamos em cima de um conceito de active living, né? Seria uma vida ativa, né? Então, quando a gente trabalha dentro do conceito de mobilidade, nós ampliamos esse conceito no sentido de pensar o comportamento cotidiano da pessoa, tanto no seu deslocamento dos locais de interesse de um a outro, quanto nas suas tarefas do cotidiano, né? Então, dentro desse conceito de vida ativa, né, as formas de deslocamento, como o Elvis pontuou agora, né, da caminhabilidade, bikeabilidade, tem favorecido uma vida mais ativa. Nós temos que considerar também, e isso nós temos possibilidades de verificar no projeto Movilhéus, as diferentes características das pessoas, né? Nós temos pessoas de alta renda, baixa renda, que moram na zona rural, zona central, deficientes, com dificuldade de mobilidade de diversos graus, e isso ele é bem específico, né? Então, o que nós trabalhamos são nas propostas de boas práticas, diversas delas têm sido implementadas, Elvis comentou algumas cidades europeias, mas o grande desafio é conseguir atender a um grupo muito heterogêneo, né? Mas o fato é que nós trabalhamos num conceito de mobilidade que ele é bem amplo e diz respeito a todas as atividades nossas do cotidiano, tentar fazer em atividades, em modos mais ativos. E aí a estratégia de ciclovias, ciclofaixas, calçadas arborizadas e sombreadas
são ações governamentais, por exemplo, de infraestrutura, que convidam as pessoas a esse tipo de comportamento. É nessa linha que a gente costuma atuar e olhar e tentar investir nessa direção. Não temos mais nenhum questionamento aqui no chat do link ao vivo. Então, vou abrir para as considerações finais para os três palestrantes. Lembrando que, na sequência, a partir das 17 horas, nós temos a segunda mesa da quarta semana de mobilidade urbana, com um tema também importantíssimo e com mais 3 palestrantes para que vocês possam estar dando continuidade aí aos debates. Então, primeiramente, ao professor Guilhardes, suas considerações finais. Bom, eu quero, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de ter podido aprender com os colegas e fazer algumas reflexões aqui. E, assim, quando a gente fala nas questões de direito, nós estamos falando não somente na questão normativa, mas principalmente nas questões políticas que envolvem a própria elaboração e aplicação das leis. E é por isso que eu gostaria, nesse momento, de uma forma muito especial, nos dirigir a cidadãs e cidadãos das nossas cidades, né, para que a gente possa se mobilizar nesse momento especial, né, claro, a gente não pode estar saindo de casa, mas a gente pode se mobilizar através, né, dos meios virtuais, das redes sociais, já que nós estamos aí à beira de eleições municipais, que nós possamos cobrar dos nossos candidatos, aqueles que já têm, inclusive, candidatos, que conversem com seus candidatos, articulem com eles a inclusão dessas questões em seus planos de governo, insiram essas discussões quando vocês estiverem conversando com eles, e nós, cidadãos, né, a partir das reuniões, a partir, né, de todos os momentos que nós possamos nos mobilizar, estejamos também cobrando essas questões. Essas questões são importantíssimas para o exercício da cidadania. E, mais uma vez, agradeço ao Instituto Nocilhéus, agradeço ao UFSB, agradeço ao UESC e a todos e todas que estiveram envolvidas e que estão envolvidos nesse seminário. Muito obrigado. A gente que agradece, Guilherme, a sua participação. Eu acho que é bem dentro desse conceito mesmo, a importância da gente pensar politicamente, né? Então, a gente tem que exigir dos nossos governantes, dos políticos, que a cidade seja do cidadão, a cidade seja das pessoas e que a gente tome conta disso. Então, acho que a organização social, a sociedade organizada, tem que estar mais atenta a isso. O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fez uma carta à cidade e colocou à disposição que os candidatos abracem essa causa. E, por incrível que pareça, pouquíssimos candidatos acenaram com essa questão de privilegiar os cidadãos nas suas cidades, né? A gente ainda tem que remar muito para conseguir chegar nesse objetivo. Agora, o professor Marcos, para suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer ao convite, a possibilidade e oportunidade de falar um pouquinho mais sobre as nossas propostas, nosso projeto, debater e refletir um pouquinho com os colegas Elvis, Guilhardes, Marcelo, novamente, e dizer que eu, né, em nome do grupo, e todos os membros do nosso grupo estão sempre abertos ao diálogo, a esclarecimentos, no que for necessário dentro desse conceito de cidade ativa, mobilidade urbana. É um projeto que vem crescendo e convido a todos a conhecerem um pouquinho mais nosso perfil lá, o canal do YouTube, Facebook, o Instagram. Chegamos à marca aí de 4.000 participantes lá, né, dos seguidores no Instagram. Então, é uma comunidade, uma parceria que vem crescendo, e essa proposta, e aí dentro, né, da temática de saúde, mobilidade, sustentabilidade, ela só funciona com a participação. Eu gosto muito de um termo que
que Socorro colocou logo no início, que é a cidade das pessoas, a cidade para as pessoas, a cidade das pessoas. Então, cada um tem que se sentir pertencente nessa cidade e saber onde atuar, né? Então, nós temos diferentes formas de organização. O Instituto Nossa Ilhéus é uma fonte muito importante ali de agregação das pessoas, né? Agora, com o projeto Movilhéus, também é uma forma de dar voz a cada um de vocês, né? Então, esse banco de dados que nós estamos formando é um banco que pode ser utilizado pela gestão, pode ser utilizado para cobrar, né, para avaliar. Então, eu acho que o movimento para a saúde e sustentabilidade é um movimento de participação. Então, cada um tem que se sentir pertencente da cidade, empoderado e atuar. Tá? Não é achar que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não conheço ninguém. Não, cada um tem o seu papel na cidade e a sua influência da cidade. Assim como a cidade te influencia em seus hábitos, você influencia a cidade no que ela é. Então, fica essa reflexão, agradeço mais uma vez e espero todos em massa participando da terceira onda de coleta de dados agora em outubro. Obrigado a todos. Agradecemos, professor, a sua participação, principalmente esse trabalho do Movilhéus, né? Isso, com certeza, vai gerar frutos e uma gestão bem intencionada e trabalhando de forma inteligente vai utilizar desses dados para o seu planejamento. E agora, para as considerações finais do professor Elvis. Gostaria de agradecer aos colegas que fizeram parte dessa mesa, ao Marcos, ao Guilhermes, ao Marcelo, que coordenou a mesa, e fez a mediação, ao Jonathan, que ficou aí no apoio, agradecer o convite feito pelo Instituto Nossa Ilhéus, agradecer através da pessoa de Socorro e estender esse agradecimento a todos aqueles que fazem parte do Instituto Nossa Ilhéus, que é justamente uma ONG aqui da cidade que faz a diferença, principalmente no que diz respeito à cidadania, a discutir a cidadania dentro da cidade. Então, meus parabéns ao Instituto Nossa Ilhéus para dar continuidade a esse debate, a essa discussão durante a semana de trânsito. E convidar a todos, convidar a todas a andarem mais pela cidade. Seja a pé, de bicicleta. Alguns vão dizer, mas você só anda de bicicleta cara. Não, existem bicicletas e bicicletas, existem bicicletas caras, existem bicicletas baratas. Não precisa comprar uma bicicleta de 100 mil reais. Nossa, tem bicicleta de 100 mil reais. A gente encontra por aí. Eu não tenho bicicleta de 100 mil reais. A minha bicicleta é bem mais barata. Basta você ter vontade de pedalar. Tá? Basta você ter vontade de andar pela cidade, porque ao andar pela cidade, você se exercita, movimenta o seu corpo, dá uma nova visão para a sua própria saúde e passa a ver a cidade de uma maneira completamente diferente. Certo? Você entender, reconhecer as pessoas andando na rua. Tem coisas, eu sempre digo para quem me acompanha nas redes sociais, tem coisas que, quando eu faço viagens de bicicleta, tem coisas que você só vê, só observa quando você está pedalando. Tem coisas que eu já fui de bicicleta para diversos locais, que eu já fui de carro, a Chapada Diamantina, por exemplo. Mas tem coisas que eu já passei inúmeras vezes indo para a Chapada Diamantina de carro, que eu só pude ver quando estava de bicicleta. Então, agradeço a todos, agradeço a todas, e convido-os a dar continuidade a este nosso momento, a essa nossa mesa, assistindo a próxima mesa, né, a mesa 2, que já começa agora, daqui a 10 minutos. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Tá? Tenham um bom dia.
Nós que agradecemos, professor Elvis. Lembrando, assim, que aquela imagem que você mostrou da nova ciclovia da ponte, ela não pode nem ser chamada de ciclovia, né? Já que o conceito de ciclovia é que o ciclista tenha um lugar totalmente protegido e sem nenhum tipo de barreira. E aquela sinalização vertical colocada é uma barreira e um risco para os ciclistas. Então, acho que a gente tem que caminhar em um ofício para os gestores que não pode nem estar chamando aquilo ali de ciclovia, enquanto aquele elemento estiver colocado, atrapalhando os ciclistas. Agradecendo mais uma vez a todos, principalmente a organização da 4ª Semana de Mobilidade Urbana do Sul da Bahia, ao Instituto Nocilhéus, ao UESP e ao UFSB, e que todos possam estar aí dando continuidade assistindo a próxima mesa, que se inicia em 5 minutos. Obrigado mais uma vez, e que possamos tratar de mobilidade durante o ano inteiro, né? Não só nessa semana do mês de setembro. Obrigado.